Nação, esse vai ser um vídeo mais longo, tá? Vai ser mais longo pela necessidade que a gente tem de expor tudo para vocês que está acontecendo nesse momento com o Flamengo. Ontem foi uma noite difícil da gente dormir, afinal de contas esperávamos nos manter no topo do Campeonato Brasileiro e eu vou falar por mim, tá? A grande decepção foi de jamais imaginar 3 tropeços que a gente teve durante essa fase da Copa América. O primeiro tropeço contra o Juventude. Esperava um jogo difícil, lá em Caxias do Sul sempre é, mas confesso que eu esperava uma vitória. Segundo tropeço contra o Cuiabá, dentro de casa. E ontem, apesar de saber que seria um jogo duro, eu não esperava que o Flamengo fosse perder com a presença de 57 mil pessoas no Maracanã, com a torcida empurrando, com a torcida indo pra cima. Então, assim, fiquei bem decepcionado, não vou mentir pra vocês, não foi uma noite bem difícil. Mas a gente precisa apontar aqui a situação do Flamengo durante esse período da Copa América e informar para vocês. Acabou. A cavalaria tá chegando. Uma cavalaria que chega em meio a um pouquinho de desconfiança. Arrascaeta foi detonado pelo técnico Marcelo Bielsa da seleção do Uruguai. Vou mostrar isso nesse vídeo para vocês. Matias Vinha tá com dores musculares. Saiu do Flamengo jogando pra caraca, foi pra seleção uruguaia jogando pra caraca, dores musculares. Nicolás de la Cruz chega descansado, suave, não joga amanhã porque está suspenso, cumprindo punição por cartão amarelo. E o Varela foi detonado, assim como o Arrascaeta também, pelo técnico Marcelo Bielsa. Então, há incertezas daquilo que a gente ainda tá para ver com a cavalaria voltando. Mas é importante a gente entender aquilo que o Flamengo conseguiu e conquistou até o presente momento. Nós só podemos analisar aquilo que passou. Aquilo que vai acontecer, o futuro a Deus pertence. Aí é muito trabalho, muita dedicação e principalmente o técnico Tite abrindo os olhos para o que ele fez que deu certo e o que ele mexeu que deu errado. Acho o técnico Tite muito suscetível ao que a arquibancada fala. A arquibancada vai, ele tira e não usa mais. Aconteceu ontem com o Alan, já havia acontecido anteriormente com o Lohan. Vocês acham que isso é certo? Escutar a voz da arquibancada, que é uma voz passional e tem que ser assim mesmo? Ou o técnico Tite deveria prestar atenção naquilo que deu certo para permanecer? Bom, por isso o vídeo vai ser mais longo. Eu vou trazer uma série de dados e de números para você que está aí do outro lado se convencer que esses tropeços do Flamengo foram passageiros e que a gente pode, ou não, conseguir bater lá em cima ainda e conquistar esse Brasileirão, até porque daqui a pouco começa a Copa do Brasil e Libertadores também. Tem que aproveitar agora, porque na hora que começar a embolar, o bicho vai pegar. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra e antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil você resolve aquele seu problema financeiro se você ainda tem seu FGTS lá parado para receber. E nesse mês agora, se você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, ao falar com um dos atendentes da Mais Ágil, você vai dizer para eles que vocês estão vindo através do canal Resenha Rubro Negra e que querem participar do sorteio do Manto Sagrado. Valeu? Bom, agora você pega, clica, conversa, 10, 12 horas no máximo, já tenho relatos aqui até de 1 hora, 2. O dinheiro vai estar na sua conta e você vai se liberar dos seus problemas financeiros, beleza? A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia. Assim como eu confio em você, que vai se inscrever no nosso canal, vai curtir, comentar e compartilhar, porque esse vídeo aqui, se você não comentar, não adianta de nada a explanação que eu vou falar, que eu vou trazer. Então, chama seus amigos para assistirem também, divulga o que a gente está passando aqui, até para aquele cara que está decepcionado, que está triste, ou aquele que não está nem aí também, que acha que foi só uma derrota qualquer, para ele assistir, para ele ver os argumentos que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês poderem debater e saber se o Flamengo tá ou não tá no caminho certo. Eu vou começar com a nota dos jogadores, tá? Vou tentar ser bem sucinto, porque tem muito assunto para a gente falar. Bom, pela nota dos jogadores, eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu pensei do jogo de ontem. Rossi, para mim, sem culpas, mais uma vez, nos gols sofridos pelo Flamengo. Passou segurança, não erra em saídas de bola, e os gols que a gente levou, não tinha como ele fazer absolutamente nada. Para mim, nota 8 para o goleirão rubro-negro. O Wesley,
Pra mim ele foi empurrado, tá, gente? E eu não tenho problema nenhum com aqueles que falarem, não foi empurrado, ele errou, não teve o empurrão nele. Pra mim tá de boa, tranquilo. Na minha opinião, ele foi empurrado. Quando você tá subindo pra cabecear, se é empurrado, você desequilibra, e aí você não tem mais controle das ações que você pretendia fazer. Porque veio um fator externo pra cima de você, da onde você não esperava. É diferente quando você toma um tronco de canto, você tá subindo junto com o cara, então você sabe, você se prepara para proteger. Agora nas costas, patrão, não tem como você se defender. Então, para mim, o Wesley foi empurrado. Ofensivamente, eu gostei da evolução do Wesley, acho que ele segue evoluindo. Defensivamente, tomou uma canseira do Breno Lopes, que é um bom jogador, há muito tempo é um bom jogador. Então, assim, para esse jogo de ontem específico, eu dou nota 6, tá? Sei que vai ter gente que vai dar nota mais baixa, vão me xingar por causa da nota... Mas eu realmente vi um jogo... Eu comparo os jogos de hoje com os jogos do começo do ano. E pra mim o Wesley evoluiu muito, tá? Fabrício Bruno, esse eu não gostei da partida dele ontem. Me irrita a quantidade de chutões que o Fabrício Bruno dá e acha que tá fazendo o lançamento. Visivelmente cansado, pra mim, o Fabrício Bruno foi um dos menores elos confiáveis da zaga de ontem. É um excelente zagueiro, apesar de eu achar que o Léo Ortiz é muito melhor, mas é um excelente zagueiro, mas ontem pra mim ele vai ficar com um 5,5, tá? Davi Luiz, vão me xingar de novo, porque parece que parte da torcida do Flamengo já escolheu os jogadores que nunca vão ser elogiados. Eu não tenho isso, eu vejo cada jogo. Pra mim o Davi vem evoluindo a cada jogo. Gente, além de fazer bem a função de zagueiro, ele tá o tempo todo no ataque. Ontem ele fez 3 arremates a gol, fez passe para gol, ajuda. Ele sim sabe fazer lançamento, Fabrício Bruno não. Então, para mim, a nota do Davi Luiz para ontem foi nota 7, só saiu de campo porque estava com dores no ombro. Ayrton Lucas, Deus me livre. Pensar no Ayrton Lucas ontem, eu fico na dúvida quem foi pior, se foi ele ou se foi o Fabrício Bruno. Mas da linha defensiva para mim, Ayrton Lucas foi o pior. Não defendeu, não atacou, não arrumou absolutamente nada. O Alan é um caso que a gente precisa entender. O Alan é um jogador que a torcida rubro-negra já escolheu para falar que é ruim. É ruim, pronto, acabou. Nada que ele faça dentro de campo vai justificar. O Alan vinha jogando muito bem do lado do Léo Ortiz, gente. Eu sou imparcial e uso o bom senso para avaliar. Ele vinha muito bem. Léo Ortiz de primeiro homem, Alan de segundo homem. O que o Tite faz? Tira o Léo Ortiz da equipe e bota o Eric Pulgar. Para mim, o Eric Pulgar voltou muito mal. Já estava mal antes e agora está pior ainda. Vai para frente para não fazer absolutamente nada. Por diversas vezes entrou na área quando não tinha que entrar e não voltou para ajudar o Alan. O que acontece? O Alan fica sozinho, as falhas acontecem porque não tem outro jeito e a culpa é só do Alan. Para mim, Alan e Léo Ortiz foi a melhor dupla que a gente teve desde a saída do Nicolás de la Cruz. Eu não vejo o Alan como o grande vilão de ontem, ali naquele setor defensivo, tá? Para mim, o Alan merece um 5,5, assim como o Fabrício Bruno. Já o Eric Pulgar, para mim, jogador que eu gosto, vocês sabem disso, e nem teria por que ser diferente, fez uma partida horrorosa. Para mim, foi o pior jogador rubro-negro e eu dou uma nota 4,5 para ele. Por todos os motivos que eu falei. Abandonou a posição, não soube ajudar na marcação e para mim ele tá péssimo desde que ele voltou. Isso analisando o jogo de ontem. No próximo jogo ele pode entrar, arrebentar e eu dar uma nota 9 para ele, falar que ele foi o melhor do jogo. É isso, inclusive, que eu quero. Dar notas altas para os jogadores do Flamengo. Ontem e nos últimos jogos o Eric Pulgar vem falhando. Gerson, visivelmente cansado, mas ainda consegue exprimir algum tipo de criatividade. Ele tenta, ele luta, ele é raçudo. Nota 7, mas está visivelmente cansado. Luiz Araújo e Ayrton Lucas, para mim, ontem foram farinha do mesmo saco. Não jogaram nada, não conseguiram jogar. A gente sabe da qualidade do Ayrton Lucas, do Eric Pulgar, do Luiz Araújo, mas ontem, particularmente ontem, para mim não jogaram nada. Luiz Araújo errou tudo, não ajudou na marcação, foi displicente, talvez pelo cansaço, na marcação dos atletas pelo seu setor. Péssimo. Matheus Gonçalves começou tímido, foi se soltando e daqui a pouco era o principal jogador do Flamengo. Adorei a participação do guri, adorei como ele jogou ontem. Para mim, o melhor jogador rubro-negro na partida foi Matheus Gonçalves. Tentou, driblou, foi para cima, chamou a responsa, mais do que todos os outros. Pedro, autor do gol, sofreu o pênalti,
confesso, na hora eu tinha certeza que foi pênalti. Agora eu já não sei mais não. Muita gente falando que o joelho encostou e tal. Eu não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Sabe, eu achei... Também não acho que o Pedro vai chutar o ar. Eu nunca vi o Pedro simular uma penalidade assim. Chutar o ar. É feio. E é difícil você chutar o ar, né? O cara vai chegar na cara do gol e vai simular chutando o ar. Não acho. Não sei se foi falta para pênalti. Ainda bem que deram o pênalti, porque saldo de gols também conta. Mas o Pedro ficou apagadinho não por culpa dele. Porque se a bola não chega, não tem como centroavante trabalhar. Nem Romário trabalhava. Mentira, o Romário trabalhava. Copa do Mundo, Estados Unidos 94, Brasil e Estados Unidos. Quartas de final, oitavas de final, né? A bola não chegava no Romário, o Romário foi lá na intermediária, driblou o time dos Estados Unidos inteiro, tocou pro Bebeto livre, o Bebeto fazia o gol. O Romário fazia, o Pedro não faz. Enfim, uma notinha pro Pedro aqui, nota 7, porque quando chegou, ele fez alguma coisa. Léo Ortiz, primeiro ele entrou no lugar do Fabrício Bruno como zagueiro. E por lá ele ficou. Depois o Léo Pereira acabou entrando também, mas entrou no lugar do Davi Luiz. Bom, como zagueiro, não tenho que falar do Léo Ortiz, assim como não tenho que falar como volante também. Teve uns jogos ruins, outros jogos ele melhorou, ele veio numa crescente como volante. Para mim, se o Léo Ortiz topasse, ele seria o volante do Flamengo, o primeiro volante do Flamengo. Tem altura, habilidade, sabe sair com a bola. De trás ele também ajuda muito. Uma coisa que o Fabrício Bruno não sabe fazer, saída de bola. Léo Ortiz e Davi Luiz fazem isso muito bem. Para mim, pelo tempo que entrou em campo, também merece uma nota 7. Agora, é diferente a nota 7 do Léo Ortiz da nota 7 do Pedro. O Pedro ficou o tempo todo em campo. E aí, a nota 7 dele é mais para ruim do que para bom. O Léo Ortiz entrou menos em campo. Ficou pouco menos tempo em campo. Foi parte do segundo tempo só. Então, nota 7 dele é alta, pelo tempo, entenderam? O negócio, a jogada. Léo Pereira também foi muito bem ontem, não foi muito exigido, não me lembro de nenhum lance que o Léo Pereira tem se desdobrado. A nota 7 é mais pelo tempo que ele passou em campo, tá? Gabriel. Gente, temos que analisar o jogo. Vestiu a camisa do Corinthians, tá praticamente apalavrado com o Palmeiras, cobrou o Tite ontem publicamente, mas jogou bola, tá? Ele foi e jogou bola. Sem sacanagem. 8 é muito, né? 7,5 para ele. Eu gostei da apresentação dele, raçudo, foi para cima, tentou, fez o que precisava fazer, chutou para gol, deu passe, colocou companheiros na cara do gol, fez gol que não valeu. Faltou o Carlinhos, né? Agora como é que eu vou fazer? Bom, Carlinhos também foi bem. Pelo tempo que passou em campo, eu dou pro Carlinhos uma nota 6,5, tá? Foi razoavelmente bem, que o Carlinhos não é de participar muito, mas ele raspa a cabeça na bola do gol do Gabriel. Infelizmente para nós, dessa raspadinha de cabeça também deixou o Gabriel impedido. Se o Gabriel espera um microsegundo ali, ele pegava a bola em condições de marcar. Gostei muito da apresentação do Gabriel, nota 7 para o Carlinhos, que ficou fora da tela. Nos próximos jogos do Mengão, sábado agora, dia 20, Flamengo, sábado agora não, amanhã, obviamente, amanhã é dia 13, sábado agora é no próximo sábado, ou seja, o técnico Tite vai ter a semana inteira para poder trabalhar o grupo de jogadores. Flamengo e Criciúma, quarta-feira, dia 24, Vitória e Flamengo. Domingo, dia 28, Flamengo e Atlético Goianiense. E domingo, dia 4 de agosto, São Paulo e Flamengo. O Brasileirão ficou da seguinte maneira: o G4, Botafogo 33, Palmeiras 33, Flamengo 31, Bahia 30. Na zona de rebaixamento, Corinthians na 17ª colocação com 12, Grêmio na 18ª com 11, Atlético Goianiense com 11 e o Fluminense na lanterninha com 8 pontos. Resultados da rodada: Grêmio 0, Cruzeiro 2, Vasco 2, Corinthians 0, Atlético do Paraná 1, Bahia 3, Palmeiras 3-1 no Atlético Goianiense, Flamengo 1, Fortaleza 2, Criciúma e Fluminense 1-1, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, Vitória 0, Botafogo 1 e os jogos adiados, Bragantino e Inter, Cuiabá e Juventude. Boa, nação. Estamos ali na terceira colocação. O planejamento da diretoria rubro-negra era ficar por ali, colado nos líderes, para poder, quando a cavalaria chegar, a cavalaria dá conta daquilo que tem que fazer, que é buscar a liderança do certame nacional. Ainda dá para fazer, a gente tem um confronto direto contra o Palmeiras, vencendo o Palmeiras, a gente, se fosse agora, por exemplo, a gente faria 34 pontos, então ainda depende da gente. Enquanto a diferença for de 2 pontos,
o confronto direto decide a nosso favor contra Palmeiras e Botafogo, se a gente levar em consideração que a cavalaria vai fazer muita diferença, tá? Agora, pessoal, muitas pessoas dizem que é uma muleta dizer que o time tá cansado. Afinal de contas, o time teve para descansar de sábado até quinta-feira. Mas será que dá para descansar mesmo? A perna não fica pesada, não fica dolorida? Por exemplo, quando eu treino perna, cara, eu fico 4 dias imóvel. Eu treino perna na segunda e vou treinar de novo só no sábado, porque as pernas ficam pesadas, doloridas, é horrível. Quem já treinou perna sabe. Será que não acontece o mesmo com os jogadores, não? Será que a perna não fica mais pesada, o cérebro vai, mas o corpo não vai? Enfim, dava para ver que jogadores como Gerson, Davi Luiz, o próprio Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas estavam exaustos ontem, tá? Exaustos. E eu tô falando isso antes da bola rolar. Dava para ver na cara dos caras. Enfim, o importante é a gente entender isso daqui, gente. Foram 9 jogos durante a Copa América. 27 pontos em disputa. A classificação durante a Copa América, eu coloquei aqui do ladinho para vocês. O Palmeiras foi quem mais conquistou pontos, fez 22. Durante a Copa América, o Palmeiras teve 3 desfalques e conseguiu 81,4%. Não interessa se o Gustavo Gomes voltou antes do Arrascaeta e tal, eles tiveram desfalques. Então, foram 3 desfalques e fizeram 81,4% de aproveitamento dos pontos nesse período. O Botafogo tem um desfalque por conta da Copa América. Fez 74% de aproveitamento e 20 pontos dos 27 possíveis. O Flamengo fez 17 pontos, pessoal. E o Flamengo tinha 5 desfalques por conta da Copa América. 62,9% de aproveitamento. Foi bom, muito bom a conquista de pontos do Flamengo. Poderia ser muito melhor? Claro. Quem é que gostaria de ter perdido pro Juventude? Pro Fortaleza? Empatado com o Cuiabá? Podia ter sido melhor? Podia, mas nós fomos lá e ganhamos do Atlético Mineiro, na casa dos caras. Então, não deixa de ter sido boa a pontuação. Foi o time mais desfalcado e foi o terceiro melhor aproveitamento durante esses 9 jogos. Na quarta colocação veio o Bahia, que tinha um só desfalque contra a Copa América, fez 16 pontos, 59,2%. O Fortaleza tinha 2 desfalques, fez 16 pontos, o Fortaleza fez um pontinho a menos que nós, gente. E o Fortaleza não jogou só conosco. O Fortaleza meteu 3 no Palmeiras. Então, Fortaleza não é essa carne essa moelinha cozida que muita gente pensa não, tá? 59,2%. Cruzeiro, em ascensão, também fez 16 pontos, apenas com um convocado, 59,2%. O clube que mais chegou perto de nós em número de desfalques para seleções foi o São Paulo. Nós temos 5, São Paulo tem 4. E o São Paulo fez apenas 14 pontos. Isso mostra, sim, o poder do elenco que o Flamengo tem, tá? 51,8%. O Atlético do Paraná, com 2 desfalques, fez 12 pontos, 44,4%. E o Atlético Mineiro, com 3 desfalques, fez só 11 pontinhos, 40,7% de aproveitamento. O que eu tô querendo mostrar com vocês aqui? A vida depois da derrota contra o Fortaleza. Mesmo eu tendo ficado muito chocado, e eu faço esse tipo de amostragem aqui, eu corri atrás disso daqui, para eu me sentir bem ou mal. Eu precisava saber se o Flamengo tinha ido bem ou mal, porque eu fiquei muito chateado ontem. Eu não queria perder a liderança do Brasileiro, eu queria muito que a gente tivesse um caminho mais tranquilo dessa vez. A gente está precisando disso, a torcida está precisando disso. Mas quando eu fiz esse levantamento aqui e percebi os pontos, nós não fomos mal, não. Fomos mal, não. O Palmeiras teve 2 jogadores a menos que nós e recebeu o Gustavo Gomes, se não me falha a memória, é só o Gustavo, né, pessoal? Antes da gente receber os caras. Ah, mas nós recebemos o Eric Pulgar também, mas devolveram o Eric Pulgar estragado. O Eric Pulgar tá estragadão. Então não conta. O Gustavo Gomes deu passe pra gol ontem, né? Então é assim, tá em outro nível o Gustavo Gomes comparado com o Eric Pulgar. Isso daí te convence, pessoal? Faz vocês terem uma ideia melhor de tudo que aconteceu ou não? Eu fiquei mais tranquilo. A vida, sim, após o jogo do Fortaleza. Agora, eu tô sempre falando que agora vem a cavalaria, né? Mas parte da cavalaria tá meio queimada. Dos 4 jogadores que estão na seleção do Uruguai, 2 foram detonados por Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, deu coletiva de imprensa ontem e uma frase dele me chamou a atenção. E foi essa daqui. Nandes, Araújo, Oliveira, Vinha e Betancourt, os substitutos dos jogadores que nomeei, não estavam à altura daqueles que substituíram. Quem substituiu Nandes? Arrascaeta. Quem substituiu Ronald Araújo? Gimenez. Quem substituiu Matias Oliveira? Varela. Quem substituiu Matias Vinha? O Canóbio. E quem substituiu Betancourt foi o Cáceres. Ele quis dizer que Arrascaeta, Gimenez, Varela, Canóbio e Cáceres não estavam à altura daqueles que substituíram. Caraca. Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu não me lembro de um treinador, ainda mais de seleção, dar uma declaração tão forte assim em cima do seu elenco, ainda tendo um terceiro lugar para disputar, tá? E ele ainda criticou as ações do Darwin Nunes e dos outros jogadores do Uruguai quando foram para a briga com os torcedores na arquibancada. Ele disse que achava que os caras estavam agradecendo, saudando os torcedores uruguaios. Só depois ele percebeu que os caras estavam numa situação que não deveriam estar. Vocês acham que o Marcelo Bielsa está correto? E se ele estiver correto, gente, a cavalaria vai ser Matias Vinha e Nico de la Cruz. Que chegue logo o dia 14 de julho e que o Flamengo possa anunciar. Bom, quer saber quem? Então assiste o vídeo lá de manhã, o vídeo que eu postei de manhã. Aí você vai saber quem é que o Flamengo pode anunciar no dia 14, tá bom? Nação, concordam com o técnico Marcelo Bielsa? Curta, comenta, compartilha, recomenda o nosso canal, Nação. Recomenda muito, por favor, para a gente continuar crescendo. Já falei de Claudinho, de Wesley, já falei de todo mundo hoje cedo lá no Central do Fla. Tava de cabeça inchada, não quis ver, né? Mas qual é o tipo de torcedor que você é? Aquele que acompanha o time sempre ou aquele que só acompanha na boa? Pensa nisso. Tamo juntos, tenham uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.